para a honra e glória do Senhor Jesus. Então você que abriu sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 27 diz assim, tira a luz. Isso. A partir do verso 27 vai dizer o seguinte: pelo contrário, Deus escolheu justamente as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada aquilo que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante Ele. Amém? Amém. Concluindo no verso 30, só para a gente ler tudo que está escrito aqui, diz assim: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui o áudio do nosso fundo musical, né? Deixa eu pegar também do seco, assim. Amém. Depois carrega ali. Amados, a palavra do Senhor está dizendo aqui que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que são ou se acham sábias. Você sabe o que significa loucura? A palavra loucura no dicionário significa aquilo que foge do controle da razão. Aquilo que foge da razão. Então nós temos que entender aquilo que está sendo escrito aqui nesse livro aqui de 1 Coríntios, a carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, que está dizendo que Deus ele escolhe aquelas coisas que no ponto de vista humano não tem razão, não tem uma explicação lógica para confundir aquilo que, nossa, mas estava tão óbvio. Amados, nós temos vivido dias na esfera mundial, global. Nós temos vivido dias também no nosso país, na nossa economia, na nossa saúde, agora na nossa justiça, que são coisas que nos fogem do entendimento muitas vezes. São coisas que fogem do controle da razão, é aquela coisa que ninguém está entendendo. Quem diria há 40 dias atrás que a gente teria que ficar em isolamento dentro de casa e não poderia nos reunir como nós estamos reunindo hoje? E quem diria que 40 dias depois nós poderíamos nos reunir, mas com algumas restrições? E muitos às vezes não iriam aos templos porque estão ou na zona de risco ou porque estão amedrontados. Quando o Senhor diz que Deus não nos deu espírito de temor e covardia, mas de fortaleza, autocontrole. Amém? Não significa que a gente não tem que respeitar as prescrições, as restrições básicas de saúde. Mas significa que Deus nos deu um espírito de autocontrole. Então no meio do caos a gente se mantém em controle. Amém? Então nós estamos vendo que Deus está mexendo com a nossa estrutura. Nossa estrutura. A estrutura da igreja, a estrutura das nações da terra. Nós podemos ver que até os países mais ricos e mais bem desenvolvidos ficaram reféns de um vírus invisível. Algo que não se pode ver. Pessoas ficaram tão amedrontadas com esse algo invisível que infelizmente chegaram a tirar a própria vida, sem ao menos ter corrido o risco de se contaminar. Então nós vemos que Deus ele está mexendo com as estruturas, ou melhor, Ele está usando, Ele permitiu isso para mexer com as nossas estruturas. Quantas pessoas se voltaram para Deus nesses dias? Quantas pessoas voltaram a fazer orações sinceras ao Senhor nesses dias? Porque às vezes, às vezes não, a Bíblia fala em Êxodo que todas as vezes que o Senhor nos coloca no deserto, é para ver aquilo que está no nosso coração. Não porque Ele não sabe o que está no nosso coração, não porque Ele não nos conhece, mas porque nós, estando no deserto, revelamos aquilo que está dentro de nós. Aí nós percebemos aquilo que nós realmente precisamos de ajuda do Senhor e precisamos mudar. Porque enquanto é bom, enquanto a bonança, maravilhoso, mas o
socorro bem presente no momento da angústia. Em fevereiro, nós estávamos lá no DCM, em São Paulo. Nós tivemos o privilégio de ficarmos no estádio do Morumbi, logo ali na frente, no campo frente. Mas nós não fomos o único estádio. Existiu mais dois que ficaram também com muitas pessoas. O Morumbi ficou lotado, o Allianz Parque ficou lotado. E o de Brasília também recebeu muitos jovens. Ao todo foram mais de 150 mil jovens reunidos. Fora os que acessaram a internet, que bateram mais de 2 milhões logo nas primeiras horas do evento. E nós estávamos lá, todos aglomerados, todos dando glória a Deus, queimados do sol, depois tomamos chuva. No Morumbi nós passamos um pouco de sede também. Mas estávamos firmes e profetizando um novo começo para a nação brasileira. O viver daquilo que as nossas gerações passadas profetizaram. Nossas gerações passadas profetizaram, oraram, clamaram, choraram por um avivamento que hoje a gente está colhendo. Avivamento significa despertamento. E o Brasil está se despertando para a oração e para Deus como nunca se despertou. E isso começou quando? Começou na política. Em 2018, um pouco antes na verdade. Quando nós começamos a orar com mais afinco, falando: Senhor, não permita que a nossa nação seja destruída. Não permita que a nossa nação quebra literalmente. Você sabe por que o Brasil ainda não quebrou totalmente? Não é por causa de direita nem por causa de esquerda, mas é por causa do alto, por causa da igreja que clama diuturnamente por essa nação, por causa dos remanescentes que dobram o joelho no chão, em jejum, em oração, em ações de graça, em clamor, em arrependimento, em intercessão. E então nós pedimos ao Senhor: Senhor, esteja no controle da nossa nação. E então Deus pegou um homem que ninguém explica como antes das eleições, alguns anos antes, o povo, a nação brasileira começou a dar uma evidência para ele que ele não tinha. Me explica na lógica humana como alguém que não tem nem horário, não tem nem tempo na TV brasileira para fazer uma propaganda política foi eleito presidente dessa nação. Eu não estou falando que ele é perfeito, a gente tem um defeito, nós, que quando nós olhamos para pessoas de cargo de liderança, seja pastor, seja presbítero, seja governador, seja presidente, a gente acha que quando eles assumem essa posição, eles se tornam semi-querubins, semideuses, que eles nunca erram. Não, eles são humanos e graças a Deus que eles são homens como nós. Eles não são perfeitos, mas nós temos que entender que quando Deus está no controle de todas as coisas, Ele usa e Ele faz aquilo que Ele quiser, porque Ele é Deus. A palavra do Senhor diz que é Ele que levanta reis e Ele que abate reis. É Ele que faz. A Bíblia diz que Ele dá vida a quem Ele quer e Ele mata quem Ele quer, porque Ele é Deus. E nada foge do controle do que Deus está fazendo. Talvez você pense: nossa, a esperança do Brasil acabou. As coisas que estão acontecendo estão deixando você desesperado, falando assim: agora acabou, agora já era, acabou, chegou o fim. Quero dizer que Deus não terminou a boa obra que Ele começou na nossa nação. E Ele continua no controle de todas as coisas. Nós não estamos apoiados em homens, nós estamos apoiados no Cordeiro, em Cristo Jesus, e é isso que importa. Glória a Deus. Nada, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão do nosso Deus. Podem falar assim: eu não concordo, eu agora falando de política, eu não concordo com todos os posicionamentos do nosso presidente. Eu tenho a minha opinião como mulher, como cidadã e como eleitora. Não concordo com tudo. Mas uma coisa é fato. Um homem, eu vou usar até o pensamento do Luiz Hermínio, que quando ele falou isso é realmente aquilo que eu também compartilho. Um homem que entende e fala que é Deus que está acima de todas as coisas, então é Deus que está acima de todas as coisas, e é Deus que está trabalhando, e é Deus que vai fazer. Me explica como que um homem, na lógica humana, que não tinha chance nenhuma de ser eleito, foi eleito. Se isso não é mão de Deus, então, meu amado, eu não sei o que é mão de Deus. Quando Deus te dá uma direção, isso falando para a sua vida espiritual e ministerial, quando Deus te dá uma direção, e isso sai muito da lógica, algo que humanamente
jejuei, muito provavelmente é realmente Deus que está falando com você. Porque quando é muito óbvio, a gente tem que desconfiar. Quando é muito na cara, a gente tem que desconfiar. Porque Deus, Ele faz isso. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia. Nós não temos que nos apoiar em ideologias humanas. Nós não temos que nos apoiar em pensamentos filosóficos humanos. Não temos que nos apoiar em homens. Nós temos que se apoiar em Deus. A justiça dele sobre a nação. Deus permanece no controle e a gente vai continuar orando. Porque Deus está abalando tudo que pode ser abalado. Deus está mexendo com tudo que pode ser mexido. Amados, presta atenção. Nós estávamos num descendo. O descendo em si, ele não é a salvação da humanidade, não. Mas ele foi um marco, ele foi um sinal, ele foi um início para nós vivermos aquilo que foi plantado e gerado há anos atrás, há gerações passadas sobre o Brasil. Terminando, encerrado o tempo em que nós estávamos com mais de 140 mil jovens, presencialmente, e milhões na internet, profetizando sobre o Brasil. Que o Brasil seria, e que o Brasil é, um catalisador da glória de Deus para incendiar a América Latina, para incendiar a América do Norte, todas as nações da terra. Logo após nós iniciamos um jejum de 40 dias. Muitos de vocês estavam juntos nesse jejum. Pessoas que se privaram de alguma coisa. Pessoas que se privaram até no alimento de não comer algo sólido ou simplesmente não comer nada. Só no Brasil foram milhares de pessoas. O Brasil foi a nação que mais aderiu ao jejum. Glória a Deus. O Brasil, olha, gente, me arrepia. O Brasil, os brasileiros foram os que mais aderiram ao jejum. Quem falou isso? O próprio mentalizador, vamos dizer assim. Aquele que deu o pontapé inicial, incentivador do jejum, o Luengo. Ele mesmo testemunhou no Descenome, que aconteceu de novo, Descendo, só que dessa vez online. Era para ter sido na Argentina. Só que Deus faz umas coisas tão loucas. E acabou que foi no Brasil de novo. Quem era para receber um descendo, na verdade ano passado, era nos Estados Unidos. Deus falou que a glória do Senhor, os céus estavam abertos sobre a nação brasileira. E que Deus tinha escolhido o Brasil para ser o catalisador do fogo da glória de Deus. Então Deus falou, é o Brasil. Em fevereiro nós nos reunimos. Agora seria na Argentina, que Deus trouxe para o Brasil de novo. Online. Os maiores acessos eram de brasileiros. Isso reflete o quê? Isso reflete a fome da nação brasileira de viver o avivamento. E se nós temos em nossa nação pessoas que oram, pessoas que jejuam, pessoas que choram, como que Deus não vai fazer? Ei, a palavra do Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que você ainda nem sabe, que você ainda nem sonha. Glória a Deus. Sabe quando você senta dentro de um banco do ônibus ou dentro do banco do carro e você começa a imaginar você lá nas nações ou você pregando o evangelho, às vezes até em outro idioma, e você ri com você mesmo que nem Sara e fala assim, até parece que estou muito velho para isso. Passou, eu quero dizer para você que não passou. Eu quero dizer para você sonhar. Eu quero dizer para você, sim, confiar naquilo que Deus está te mostrando. Porque pode ser impossível para você, mas para Ele é perfeitamente possível. Aleluia. Então nós saímos do descendo, daquele pontapé, daquele início. Fomos para 40 dias de jejum. Entre meio esses 40 dias de jejum, onde nós nos saímos da quarentena espiritual, nós nos deparamos com uma pandemia. Quarentena física também. Cada um recluso na sua casa, não podia sair. E nesse meio da pandemia, diferente de muitas outras nações, o Brasil começa, presidente, declara um jejum nacional. Presidente, essa nação é cristã, essa nação vai jejuar por essa nação. Essa nação vai orar, essa nação vai interceder. Aí o que acontece? Jejum nacional, um domingo. Muitos já estavam até no jejum de 40 dias, já emendou junto. E nós oramos, intercedemos por essa nação.
Agora me diz, se a palavra do Senhor diz assim, em 2 Crônicas, primeiro 2 Crônicas, não vou lembrar agora dele certo, mas a palavra do Senhor diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olhe, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o jejum era sobre arrependimento, o jejum que fez pela nação brasileira. Porque é isso que fala, que se ele enviasse epidemia sobre a terra, nós teríamos que fazer jejuns e orações de arrependimento. Nós fizemos, nós como nação fizemos, e a palavra do Senhor diz que se nós orarmos, buscarmos a face dele, ele vai responder. Ele vai responder. Ele é fiel para cumprir a palavra dele. A palavra do Senhor diz que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Fidelidade é a essência do Deus vivo. Ele é fiel. Ele não está fiel, ele é fiel. E se ele é fiel e ele diz na palavra dele que basta a gente buscar que ele vai responder, então entenda, ele está respondendo à nação brasileira. Tudo que ele faz está debaixo do controle dele. Ele sabe o que ele faz. Eu vou dizer uma coisa que eu anotei aqui. Enquanto eu estava nos meus muitos dos pensamentos e o meu cérebro acho que nem acompanhava direito aquilo que eu estava recebendo e orando e lendo a palavra, eu entendi uma coisa. Não é sobre nós entendermos o que Deus está fazendo. É sobre discernirmos os tempos e os modos, as estações. Não significa que nós temos que entender tintim por tintim. Significa que nós temos que discernir o que está sendo feito e crer no que Ele está fazendo. Deus, Ele não quer que nós achemos lógico aquilo que Ele está fazendo. Ele só quer que nós confiemos nele. Ah, mas a palavra de Deus diz que Ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Sim, Ele avisa. Ele comunica. Ele não significa que Ele explica o início. Ele comunica e não explica no início. Porque quando a obra chega no final, aquilo que é nos revelado, ele nem precisa falar, a gente já entendeu. Já entendemos. Então o Senhor, Ele está movendo. O Senhor está trabalhando e cabe a nós confiarmos. Entendermos que é Ele que está fazendo. Pastor Luiz Hermínio, na live de sexta-feira passada, desembanhou uma espada. Eu estava lá no Paraná ainda, num ato profético. E falou assim, ele nunca tinha desembainhado a espada até então. A palavra do Senhor diz que o trono do Senhor é estabelecido por, tem duas bases, é estabelecido por juízo e justiça. Juízo para quem merece e justiça para quem faz aquilo que é correto. E ele desembanhou a espada e falou assim, aguarde que nesse final de semana o Senhor vai fazer um reboliço e vai entrar com justiça e juízo sobre essa nação. Amados, uma semana depois, a gente teve o primeiro abalo na justiça do país. O Ministério da Justiça. Aí ontem, ele falou assim, Deus mexeu na economia do país. Isso já tem até um tempo que eu tenho mexido. Deus mexeu na saúde. Deus mexeu na justiça. E escreve para os próximos dias, Deus vai abalar a comunicação do país. Amados, Deus, Ele usa os seus profetas. Assim de Jacobson, ontem, uma profeta que eu admiro muito, tenho como uma referência. Foi ela em 2013, no Congresso Diante do Trono, que disse que Deus abalaria Deus destronaria o principado da miséria e da corrupção sobre a nação brasileira. E que Deus começaria um movimento que abalaria todas as esferas da nossa nação e começaria nas universidades e escolas. 2013, prazer 2014, começa o movimento Vem Pra Rua. E ontem, ela disse que Deus estava trabalhando na nação brasileira e Deus iria reestruturar a nossa economia e que chegaria muito em breve, o momento em que o Brasil não pediria mais emprestado, mas o Brasil teria para emprestar. Amados, são palavras proféticas que nós temos que nos agarrar, porque nós somos uma igreja profética. Nós precisamos nos agarrar naquilo que é profético sobre a nossa vida, naquilo que é profético sobre essa nação, naquilo que é profético
sobre as nações da terra. É isso que a igreja faz. Você sabe por que ainda tem bondade nessa terra? Por que ainda tem um pouco de justiça, um pouco de paz em meio à guerra, em meio a tanta violência, em meio a tudo aquilo que é errado? Porque a igreja ainda está aqui. E se nós, igreja, ainda estamos aqui, o Espírito Santo ainda está aqui. E se nós estamos em oração, em batalha, em intercessão, em jejum, ainda há espaço para o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas. Ainda é dia. Ainda brilha a luz sobre a humanidade, porque ainda a igreja está nessa terra. Mas eu quero dizer para você que um dia a igreja vai subir. Aleluia. Um dia a igreja se encontrará com o noivo. Aleluia. E aí sim, as pessoas que falaram, onde está Deus? Que nem tanta coisa ruim. Aí não vai ver mais nem esperança. Porque a esperança da glória, que é Cristo em nós, já vai ter sido revelado a nós nos ares. A palavra do Senhor diz então que Deus escolhe aquilo que é louco, aquilo que foge do controle da razão para confundir os que acham que são sábios. Diz que Ele escolheu aquilo que no ponto de vista humano é insignificante, desprezível, aquilo que é insensato, aquilo que para o mundo é insensatez. Insensatez significa fora de equilíbrio. Desprezível significa sem valor. A palavra do Senhor está dizendo que no ponto de vista humano, aquele que é desprezível, aquele que é desprezado, aquele que para o mundo, para as pessoas não tem valor, é esse mesmo que Deus aposta. É só olhar para os apóstolos que Jesus escolheu. Os discípulos que Ele escolheu quando estava aqui. Aqueles que ninguém dava nada. Ele não pegou os mestres da lei. Pelo contrário, os fariseus, Ele queria matar Jesus. Ele escolheu aqueles que para o mundo não eram sem valor, não tinham significado, significância nenhuma. Prazer, é esse. Amados, pega o testemunho da maioria dos pastores que hoje estão no auge. Um dia eles estiveram como a gente, sabe? São pessoas comuns. Mas quando chega o momento de Deus apresentar alguém, não existe nada que possa impedir. O mais recente, sim, eu tenho que citar por exemplo, porque isso é muito louco. O mais recente foi justamente com o Bolsonaro. É louco isso. Quantos anos como deputado? E ó, pelo menos como não era deputado daqui. E de repente o cara ganha a presidência. Aí os que são ficam assim, como? Ele usou aquele que não era. E isso serve para nos ensinar que Deus pode escolher nós, que não somos tão dotados de sabedoria humana, para nos revelar coisas maravilhosas do céu e nos usar para um grande propósito nessa terra. Vamos continuar aqui. Verso 17. Pare de querer compreender o que Deus está fazendo. Comece a crer naquilo que Ele está fazendo. Verso 17 diz assim. Aí é Paulo falando. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho. Não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, ou seja, não seja em vão. Agora presta atenção no verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amados, a cruz é loucura. Ou seja, a cruz não tem lógica para o descrente. A cruz não tem lógica para o ateu. Mas para nós que estamos sendo salvos por Ele, é poder de Deus. É o poder de Deus na cruz. É o poder de Deus que desfaz todo jugo. É o poder de Deus que sara as feridas mais profundas da nossa alma. É o poder de Deus que nos dá um sentido para viver. Um sentido para estarmos aqui. Aí ele fala assim no verso 19. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa terra? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria desse mundo? Olha que interessante.
Agora lá o verso 25. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todo o poder dos homens. Amados, aqui fala a insensatez de Deus, ou a loucura de Deus. A palavra insensatez nesse verso 25 pode significar desequilíbrio. Desequilíbrio. Nós, seres humanos, somos acostumados a viver sempre um ciclo. Nós vivemos um ciclo, correto? E nós nos acostumamos com uma rotina. E quando alguma coisa fica em desequilíbrio, desordenado, muitos de nós queremos entrar em desespero, porque tudo está saindo do nosso controle. Porque nós somos acostumados a um equilíbrio harmônico na nossa cabeça. Aí você vê hoje a situação do Brasil. Crise econômica, crise da saúde, quer dizer, ou melhor, iminente crise econômica, crise na saúde, agora uma recente crise na justiça. Aí para nós está tudo desalinhado, está tudo desequilibrado. Aí você fala, ó céus, ó a vida, e agora? Tudo foi pro beleléu. Mas a palavra do Senhor diz que a insensatez de Deus ela é ainda mais sábia do que a nossa sabedoria. Nós não estamos entendendo nada, mas Ele está entendendo tudo. Ele que está fazendo, Ele está no controle da nossa nação. Nós dizemos ao Senhor, enquanto orávamos, jejuávamos e dizemos, Senhor, toma o teu lugar. Deus, seja tu o centro dessa terra, seja o centro dessa nação, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quantas vezes proclamamos isso nos últimos anos? Quanto temos orado? E foi ano passado? Acho que foi ano passado ou... ano passado, se eu não estou enganada, ou em 2018. Quando nós ainda não estávamos nem no outro templo, quando nós estávamos lá ainda na área da casa do irmão Juarez e da irmã Ivane, nós tivemos uma célula em que nós nos levantamos por intercessão por essa nação. Naquela ocasião não tinha ninguém em casa. E eu falei, Senhor, sobre o que eu devo falar? E Deus colocou muito forte no meu coração. Eu vou contando para vocês enquanto eu abro aqui a palavra do Senhor. Mas é um salmo muito conhecido que diz assim: adestra minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Ou para a peleja, né? Dependendo como que é a tradução. Mas é lá no Salmo 144. Eu vou abrir para vocês. E o Senhor me colocou, ecoou esse salmo no meu coração, o Salmo 144 no meu coração. Só que eu não lembrava como que era o Salmo 144 completo. Ele só tem 15 versículos, mas eu não lembrei muito. E aí, fui no banheiro, tomar um banho, coloquei no meu Facebook a profecia da Cindy Jacobs, quando aquela que eu falei anteriormente agora, que Deus abateria o principado da corrupção e da miséria, para ouvir e aquilo fortalecer a minha fé. E eu falei, Senhor, feliz a nação cujo Deus Senhor, mas o que tem a ver a destra de minhas mãos para a batalha com a nação, né? E eu orando e tal, eu fui pro meu quarto, que era para fora da casa. Minha mãe tem 2 cachorros muito grandes, né? Um Shih Tzu e um Pinscher, muito grande, umas feras. E eu com a porta do quarto aberta, entreaberta, porque eu estava sozinha em casa, me trocando, bateu uma porta muito violenta. E eu olhei porque achei que meus pais tinham chego. Só que os cachorros estavam dentro do meu quarto. Se meus pais tivessem chego, eles teriam ido cumprimentar os meus pais. Eu falei, tem alguma coisa errada. E eles também ouviram, porque eles fizeram assim com a Zoelinha. Mas como não viram mais nada, não é ninguém. Saí do quarto, fui até a cozinha, pegar uma água na geladeira. A hora que eu coloco a mão na geladeira, vem um calafrio assim. Tem alguma coisa estranha aqui. Peguei a água, fui para o escritório. E aí eu baixei as 2 músicas que Ana Paula Valadão compôs em relação ao Brasil. Uma delas é Se o Meu Povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, ela canta em cima desse versículo, que foi cantado no dezembro e fevereiro. Quase morri desidratada, de tanto que eu chorei. E meu irmão, que é muito querido, né, pra quem não conhece o Brian, fez questão de tirar uma foto daquele momento íntimo, que com a maior cara de pimentão, né, porque eu já estava queimado só, ainda chorando daquele jeito. Aí o sal escorrendo das lágrimas foi queimando mais meu rosto. Não é exagero. Enfim,
unir essas duas músicas, a profecia da Cindy G, para a gente poder ouvir na célula e interceder pelo Brasil. Então abre o Salmo 144, que o Senhor te fala no meu coração. Diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Ele é meu aliado, minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. E o decorrer do versículo vai indo, o capítulo. No verso 15 termina: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu falei, tem tudo a ver. Está tudo aqui no Salmo 144. Batalha espiritual e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu falei, nós vamos interceder hoje pela nação. É isso que o Senhor quer. Ele quer que nós oremos. Nisso, o Chico da minha mãe, Teodoro, mirou para a cozinha e começou a bater desesperadamente. Desesperado por nada. Levantei e fui atrás dele. A hora que eu fui atrás dele, ele olhando para o escuro, porque ele gostava de ficar do lado do rack, quando o rack era para cá, né? Do lado do rack na sala. E a sala estava escura, estava com as luzes apagadas. Ele não conseguia entrar, ele latia desesperado. A hora que eu fui atrás dele, só veio um vento assim e arrepiou bem aqui na nuca. Do jeito que arrepiou na nuca, minha mão já foi aqui. Eu falei, agora, em nome de Jesus, bata em retirada. Nós começamos a batalha espiritual. Eu e o Shitsu. E começamos a orar, e peguei o óleo ungido, fui ungindo tudo, e fui orando, e fui determinando, e fui batalhando. As mãos dentro para a batalha, para a guerra. Amados, naquele dia, naquela célula, nós fomos tomados por um espírito de intercessão tão grande e genuíno pela nação brasileira que nós tínhamos certeza do que estava acontecendo. 2 dias depois, eu e o cachorro ficamos doentes. Nós achamos até que ele ia morrer. E eu falei, eu não aceito. Eu não aceito que Satanás fira a mim e ao cachorro. Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que é meu, minha propriedade, o Senhor protege. Até os meus animais. 1 semana de luta. Mas estamos sem salvos os dois. Amados, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós olhamos tanto para aquilo que está acontecendo, as grandes reuniões, as grandes igrejas que intercedem pelo Brasil. Eu quero dizer que isso é válido, porque são igreja. Mas a nossa intercessão, ainda que escondido aqui em Lucas do Rio Verde, interior de Mato Grosso, também é válida diante de Deus. Conversando com a minha mãe lá no Paraná, eu falei, tudo o que Deus está fazendo é resposta de oração. Quantas igrejas, assim como nós, igrejas pequenas em número, mas com fé e com autoridade, intercederam sobre essa nação. Nós não ficamos sabendo, assim como muitas não ficaram sabendo de nós, mas o Senhor sabe de todas elas. Glória a Deus. E a nação brasileira tem sido tomada de uma fé e de uma sede por justiça. Glória a Deus. E a justiça do Senhor atingirá todas as esferas, em todos os lugares, independente de quem seja. A mesma coisa serve para o presidente. Se ele cometeu crime, o Senhor vai pesar a mão também. Ele não tem que ter político de estimação. A gente tem que respeitar a autoridade, orar pela nação e deixar que Deus faça aquilo que deve ser feito. Eu quero dizer para você que a igreja, Deus, Ele é o Deus dessa terra e Ele é o rei desse povo. Eu quero dizer que tem uma diferença entre terra e reino. Terra é nosso espaço aqui. Isso aqui é a terra. Mas reino está aqui. Regiões celestiais, isso é reino. Nós somos embaixadores outorgados de um reino de luz. Representantes do Altíssimo aqui na terra. Nós somos uma responsabilidade. Talvez existam igrejas grandes, big igrejas, que estão ali, no espaço geográfico grande, atingindo muito terreno geográfico. Mas quem sabe nunca adentraram as regiões celestiais e ainda não visitaram os reinos. Nós podemos estar aqui no espaço geográfico reduzido, mas a nossa oração, o nosso posicionamento, a nossa autoridade, tocar o reino que rege Lucas do Rio Verde. Glória a Deus. Nós podemos sim mudar a história dessa sociedade. Amém. Nós podemos sim mudar a história da nação brasileira, a começar pelo nosso município, a começar pelo nosso estado, independente do nosso tamanho. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Independente do tamanho geográfico. Você riu por causa do tamanho, né? Eu falei, independente do tamanho, lá
caixinha. Amados, independente do espaço geográfico, eu quero dizer que a oração, o reino espiritual, ele não tem limitação de tempo e espaço. Porque o reino espiritual, ele é muito mais real e palpável do que o reino físico. Salomão diz que isso aqui, olha que bonito que eu estou hoje, gente. Saiona até o pé, saltinho. Salomão diz que isso aqui tudo é ilusão. Isso aqui tudo passa. Essa carne passa. Essa roupa aqui passa. Tudo passa. Tudo é vaidade aqui. Só que as palavras do Senhor que transcendem esse tempo, que são espirituais e proféticas para nós, pode passar o céu e a terra, mas ela não passa. Aleluia. Nós somos seres espirituais vivendo num corpo terreno. E a eternidade não passa. E a eternidade é acessível. O reino espiritual, o reino de Deus, as regiões celestiais, são acessíveis com o nosso posicionamento em Deus. Então eu quero encorajar você e dizer assim, para você, que Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. E só para eu explicar aqui, que eu não sou obrigada, né? Não sou obrigada. Aqui no verso 25 que nós estávamos lendo, aqui em 1 Coríntios, deixa eu abrir de novo, 1 Coríntios 1, no verso 25, ele vai dizer assim, só para eu explicar para vocês, é rapidinho. Que a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. E a fraqueza de Deus é mais forte que o poder dos homens. Você fala, Deus, fraqueza? Como assim que Deus tem fraqueza? Deus não é um Deus fraco. Não. Mas Deus tem ponto fraco. Como assim Deus tem ponto fraco? Sim. A palavra diz que Deus ele tem um ponto fraco. Você quer atingir o ponto fraco de Deus? Salmo 51, 17. Há um coração humilde e quebrantado, tu não rejeitarás. Tu não desprezará, tu não resiste. O ponto fraco de Deus é o nosso coração quando ele é humilde. Humildade significa compreensão daquilo que nós somos, ou seja, nada sem ele. Resumindo. E quebrantado. Quebrantado e contrito é sinônimo. Significa arrependido. Quando nós nos apresentamos a Ele com o coração humilde, Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu pequei, mas eu estou arrependido. A palavra do Senhor diz que Ele não resiste. É o ponto fraco de Deus. E até o ponto fraco de Deus é mais forte do que a nossa força. Porque nós, quantas vezes nós temos que ter puxão de orelha da parte de Deus para a gente perdoar alguém? Ele é muito mais nobre. A fraqueza dele, esse ponto fraco dele, é ainda mais forte do que a nossa força. Só para ficar claro que Deus tem ponto fraco, mas esse é o ponto fraco dele. Então quando alguém fala assim, mas a palavra de Deus diz que a fraqueza de Deus é o Deus fraco. Não, ele não é fraco. Ele tem um ponto fraco. E é o meu coração contrito e quebrantado. Isso ele não despreza, ele não resiste. Porque ele é maravilhoso. Amém? Então, amados, pare de querer compreender aquilo que está acontecendo. Comece a ele está fazendo, ele continua no controle de todas as coisas. Mas eu fiquei decepcionado com os últimos acontecimentos. Amados, você tem todo o direito de ficar decepcionado. Eles são homens, nós somos homens. Nós decepcionamos as pessoas. E graças a Deus que eu sou humana. Porque só existe um puro, um que é perfeito, que é Jesus Cristo. Ele não te decepciona. Mas um dia os pastores vão nos decepcionar. Um dia algum irmão vai decepcionar. Um dia os pais, os filhos, os primos, os colegas, os patrões, os funcionários. Um dia nós seremos decepcionados pelos nossos governantes. Decepção acontece, você tem todo o direito de ficar decepcionado. Todo o direito. Eu concordo e discordo, você tem todo o direito de se posicionar. É um direito seu. Mas entenda que, independente dos nossos sentimentos e emoções, Deus continua no controle dessa nação. Aleluia. Porque foi a Ele que nós depositamos nossa confiança. Mas não é possível que 40 dias de jejum na nação brasileira e mais um dia de jejum nacional com milhares e milhares de brasileiros dizendo, Senhor, Tu é Deus sobre nós, não vai surtir efeito. Você acha que Deus não vai responder seu sacrifício? Você acha que Deus não vai responder aos anos que você tem orado por uma causa? Você acha que Deus não vai responder aos anos que você tem gastado em jejum, em oração, em intercessão? Ele vai responder.
Porque se ele não respondesse, você estaria mentindo. E Deus, ele